Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por nós estarmos aqui, pelo que você enfrentou no dia de hoje, mas você chegou aqui, já é motivo de nós engrandecer e exaltar o nosso Deus. Que nesta noite você possa esquecer tudo. Esquece o seu problema, a sua luta, o que você deixou na sua casa, e esquece e liga-se o seu pensamento no trono da graça. Esquece tudo, guarda celular, desliga celular e fala: eu vim para ouvir Deus falar comigo, porque aqui toda honra e glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos, eu quero ler os versículos aqui no livro de Gênesis. Gênesis 21 e o versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 21, 14. O despedimento de Agar e Ismael. Diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-a sobre seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estás. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Os irmãos podem se sentar, ligado com o Senhor, porque eu sempre costumo falar que a palavra ela não é nossa, a palavra é do Senhor, aquele que conhece e esquadrinha cada coração. Quando eu orava ainda em casa falando: Senhor, qual mensagem, o que trazer, Deus me deu esta palavra, porque Ele sabia quem estaria aqui e Ele sabe quem é que precisa dessa palavra, porque nenhuma palavra vem à toa e não volta vazia. A palavra do Senhor, ela vem para falar conosco, para nos confortar, para nos encher, para nos exortar, mas ela vem para falar conosco, porque Deus conhece o coração de cada um, esquadrinha o coração de cada um, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta palavra. Glórias a Deus. Eu comecei aqui a meditar, eu quero falar um pouco sobre Sara e Agar. Sara, quando nós vemos os tempos bíblicos, nós vemos que ter um filho era algo muito importante, que ter um filho naquela época era uma coisa muito almejada, porque a mulher, quando ela tinha filhos, ela era vista pelas outras como uma pessoa abençoada, como uma pessoa que era abençoada por Deus. Porém, quando ela não tinha filhos, ela era vista pelos outros como uma mulher amaldiçoada, como uma mulher seca, que não produzia fruto, que não tinha filhos. Tempos bíblicos era assim. Hoje as coisas é diferente. Hoje há uma grande diferença em a pessoa escolher não ter filho, optar por não ter, ou não poder ter filhos. Há uma grande diferença. E Sara, nós vimos que ela não podia ter filhos, ela era estéril. E isso ela sofria muito. Só que nós vemos lá atrás que
ano, passou mais um ano, passou outro, foi passando os anos e a promessa parece que foi se distanciando, foi ficando longe, aos olhos dela foi ficando difícil, já não tinha mais jeito, a promessa não podia se cumprir mais. O que aconteceu? E foi passando. Faz quanto tempo que você espera uma promessa de Deus? Aleluia. Faz quanto tempo que Deus te prometeu algo? Eu quero dizer que Deus é fiel. Deus não esquece promessa. Pode ter passado muito tempo e você falado, Deus não cumpriu. Deus falou comigo, mas se passaram tanto, eu acho que não era isso. Eu quero dizer que se Deus prometeu, a promessa está de pé. Pode passar muito tempo, mas a promessa está de pé e ela vai se cumprir, porque as promessas de Deus não falham em nossas vidas. E o tempo foi passando, mas de repente Sara, ela tem uma ideia. Ela fala, eu já sei, o tempo já passou, eu já estou avançada a idade, então talvez não seja isso, talvez seja eu criar um filho da minha serva. Eu dou a minha serva para o meu esposo e ela gera um filho e ele será meu. Eu vou criar ele, ela está aqui em casa mesmo, vai ser para nós, e talvez seja isso. Sabe, irmãos, eu lendo essa palavra, quando nós não oramos para tomar decisão, nós temos que orar pela consequência. Foi o que aconteceu com Sara. Ela não orou para tomar essa decisão, ela não foi perguntar para Deus se realmente era isso, e vai e fala com Abraão e manda Agar, e manda Abraão que conhecesse Agar, e ela concebeu, ela lhe engravidou, só que ela começou ali a se ensoberbecer tanto, ela começou a se achar tanto, que ela era melhor, porque Sara não era estéril, Sara não podia, mas ela concebeu, ela ia dar um filho para Abraão, ela era boa, ela podia, ela fazia, e Sara começou a sofrer com aquilo, porque ela não orou para a decisão. Então agora ela tinha que orar pela consequência, ela tinha que orar. Talvez Sara falou, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Agora eu tenho sofrido com isso. Por que eu fiz isso? Mas agora já não adiantava mais. Ela tinha que pagar o preço. Então ela começou a fazer o quê? Afligir Agar. Ela começou a afligir Agar. Começou a afligir, que Agar não aguentou. E foi-se embora. Fugiu da face de Sara. Fugiu do lugar em que estava. Se vocês lerem lá para trás, eu creio, é uma passagem muito conhecida. Agar fugiu e foi para o deserto. Chegando lá, fugida, parou-se perto de um poço. Enquanto está no poço, tem água no deserto, está tudo bem, dá para ficar. No deserto tendo água, dá para ficar. E Sara ficou, só que não era o momento dela ficar no deserto, não. Veio um anjo e brada, Agar, de onde vens? Para onde vais? Agar, para onde vais? Da onde tu vens? Veio fugida da face da minha senhora. Veio fugida porque é assim que aconteceu e é assim. Então volta lá. Aleluias. Volta lá, porque tu vai voltar lá. É lá que é o seu lugar. Não podemos ir fazendo as coisas no momento de desespero, no momento em que somos humilhados, no momento em que somos ali afrontados. Não é hora de fazer as coisas, não é hora de fugir da luta. Quantas pessoas que na luta, na dificuldade, acham melhor fugir, se esconder, se retirar, e tem que enfrentar a luta, pedir para Deus e continuar, porque no lugar em que foi humilhado é o lugar em que Deus vai te exaltar. Aleluia. Glórias a Deus. Para tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito. A palavra diz que há tempo para todas as coisas e para tudo há um propósito debaixo do céu. Aleluias. Glórias a Deus. Volta lá, Agar. E ela teve que voltar. Ela teve que voltar lá no lugar em que ela saiu. Irmão, se a luta está difícil, se o problema está difícil, se o que você tem passado está tão difícil, Deus diz: força, busca Deus. Não corre para o deserto, mas busca Deus. Não foge desta luta, mas busca
nós somos águia. A Bíblia diz que somos como águia. É para enfrentar as tempestades que nos cercam, que nos veem, porque Deus que é o nosso rochedo, é Ele por nós, não somos capazes. Ninguém aqui é forte o suficiente para passar por nada sozinho, mas Deus é a nossa rocha, Ele é o que nos guia, Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. E ela teve que voltar e ficar debaixo ali de sua senhora, servindo a Sara, ficando com Sara. E o tempo foi passando e novamente Deus falou que a promessa estava em pé, que a promessa ia se cumprir, que a promessa não tinha caído por terra. Ela até riu-se. Ela riu-se quando o anjo falou que a determinado tempo ela ia gerar um filho. Ela riu porque os costumes já tinham parado, os costumes de mulher já tinham acabado, já não tinha jeito, aos olhos humanos já não tinha mais como ela gerar um filho. Se Deus tivesse dado lá atrás esse filho, não era um milagre. Era um tempo que ainda ela podia ter, mas não, o tempo passou, porque Deus queria mostrar para ela que quem faz, quem pode, aleluia, quem muda tudo, glória Ele. a Deus, aleluia. Oh, Deus Santo, é Ele. É por isso que o tempo de Deus não é o nosso tempo, porque se as coisas acontecem no nosso tempo, nós vamos falar por isso que aconteceu e nós vamos contar a história diferente como o tempo, e foi isso que aconteceu. Mas quando o tempo passa e os nossos olhos não conseguem mais ver, então nós conseguimos ver que para nós não tinha jeito, mas para Deus tudo pode. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Somente esperar no tempo de Deus. E quando o anjo anunciou, ela riu-se, porque já não tinha mais aos olhos dela. Posso eu nessa idade ainda gerar um filho? Pode meu Senhor ainda nessa idade ter um filho? Mas pode, porque Deus é o Deus do impossível. Aquilo que quando nós falamos assim, não tem mais jeito, isso não é possível mais, isso não vai se cumprir mais. Então Deus mostra para nós que é possível, porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que nós falamos é impossível, Deus entra e diz é possível, porque Ele pode fazer, Ele faz acontecer naquele momento em que nós pensamos não ter mais jeito. E Sara gerou um filho. Nós vemos que Sara, ela teve ali Isaac, que foi motivo de grande alegria, de riso, que todos se alegraram, riram, foi grande festa, porque aquilo era uma promessa de Deus cumprindo, e todos vendo a promessa de Deus sendo cumprida. Eu quero dizer que o que Deus tem para fazer, todos vão ver e vai dizer, somente Deus poderia fazer isso, só Deus pode fazer. E é isso, Sara esperava e a promessa foi cumprida. A promessa veio, porque quando Deus fala, irmãos, pode passar o tempo que passar, Deus não esquece a promessa. Deus não esquece. Nós esquecemos muita coisa que prometemos para Deus, muitas coisas, muitos votos que fazemos para Deus, nós esquecemos, mas Deus não esquece promessa. Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas. Mas isso começou a complicar as coisas, porque o filho de Agar começou a tirar sarro de Isaac. Fizeram lá um banquete, fizeram lá uma festa, que foi o tempo que desmamaram o menino, e Ismael começou a dar risada, a rir, a tirar sarro de Isaac, e isso incomodou a Sara. Isso incomodou tanto a Sara, que Sara disse que ia deitar fora a serva dela e seu filho. E isso pareceu mal aos olhos de Abraão. Eu lendo essa palavra, os nossos olhos às vezes também parecia. Sara falar, foi ela que deu Agar para Abraão, que queria esse filho, e de repente, como ela teve o dela, ela falou que ia deitar fora a sua serva e seu filho. E aos nossos olhos, às vezes também nós podíamos achar, mas depois ela mandou que fosse, ia deitar fora ela com o filho, e Abraão também, ele achou que era, mas Deus disse que
era justo, mandasse. Tudo que Deus faz é justo. Tudo que Deus faz é justo. Às vezes nós olhamos a situação e achamos que não, mas tudo que Deus faz é justo. Então nós lendo a palavra, nós vemos que foi justo, porque ela disse que o filho dela, o filho da serva, não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Deus também olhava por ele. Deus também olhava por ele. Deus olha pelos nossos, Deus olha pelos seus. Eu sempre costumo falar que se os nossos filhos estão em pé, é porque nós estamos de joelho. Se há alguém em pé, é porque estão debaixo das nossas orações. Aleluia. Às vezes parece que não, parece que as nossas orações não têm surgido efeito, mas as nossas orações têm um grande poder. As nossas orações, ela muda as coisas. As nossas orações faz as coisas transformarem, mudarem. Isso faz com que nós busquemos mais ao Senhor. Aleluia. Então Abraão foi fazer. Então se levantou Abraão pela manhã, bem de madrugada, tomou o pão, um odre de água e deu a Agar, pôs em seu ombro, também deu o menino e despediu. E ela foi-se andando e errante no deserto de Berseba. Bem de madrugada sai aquela mulher com seu filho, com um odre de água, pão em seus ombros, e sai errante, sem saber para onde ia, o que ia fazer, como seria, como ia viver, mas foi ela errante para o caminho de Berseba, para o deserto. Quantas vezes nós é mandado para o deserto? Quantas vezes na vida espiritual nós vamos para o deserto? Ai, o deserto é lugar que ninguém quer ir, mas o deserto é lugar que nos ensina tanta coisa. O deserto é lugar que nós vemos Deus operar. O deserto é lugar que nós podemos contemplar Deus. O deserto é lugar difícil de passar, mas Deus não manda ninguém para o deserto para morrer no deserto. Deus manda alguém para o deserto, ou para atravessar o deserto, porque a terra prometida está à frente, ou para fazer algo no deserto, mas para mostrar quem Ele é no deserto, porque é no deserto que nós vemos quem é Deus. É no deserto que nós vemos quem nós somos, e é no deserto que nós vemos quem é Deus, porque no deserto nós somos totalmente dependentes de Deus. No deserto, irmãos, o desânimo quer tomar conta. As tempestades é tão grande que às vezes o desânimo quer tomar conta das nossas vidas, e o desânimo é uma arma muito grande que o inimigo tem, irmãos, porque quando ele consegue desanimar uma pessoa, aí ele se conta vitorioso, porque o desânimo é algo que aflige muito a alma da pessoa quando ela já não tem ânimo de estar na casa do Senhor, quando ela já não tem ânimo para estar orando, para estar louvando. Mas quando estamos no deserto e o desânimo quer tomar conta, mas o anjo do Senhor vem e toca-nos e diz: levanta-te, levanta-te. Então nós começamos a nos levantar e ver quem é Deus, e sentir a presença de Deus, e nós começamos a ver que Deus é Deus no deserto. Aleluia. Ela foi errante e, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Consumida a água, acabou-se a água. Agora nós vamos pensar no deserto, sem água, com o menino, e o que ela ia fazer? Não tinha mais água. Lançou-se o menino debaixo de uma árvore e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Será que nós podemos imaginar a dor que Agar estava sentindo neste momento, quando acabou-se a água e ela pôs o menino ali debaixo da árvore e foi à distância e sentou-se de frente e não via
seja Deus diz a palavra que ela chorou abundantemente, mas o anjo disse que ouviu a voz do rapaz. Deus tem visto ele, Deus tem visto ela, Deus tem visto o que tu tem colocado nas mãos dele, Deus tem visto, Labaxalabanai, aleluia. Ergue-te, diz o anjo, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação, aleluia. Estás desanimado, tem pedido, tem clamado, parece que não há mais solução. O Senhor diz para ti: ergue-te, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Hoje tu tem chorado, mas o que Deus tem para fazer na vida dele ainda é muito grande, ainda é muito grande o que Deus tem para fazer, aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Pode ir para o caminho que for, pode sentar debaixo da árvore que for, pode estar no deserto que estiver hoje, mas ainda Deus tem uma grande promessa na vida dele, aleluia, glórias a Deus. E diz a palavra que abriu-lhe Deus os olhos, aleluia, abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, aleluia, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Abriu-lhe Deus os olhos, ela foi para o deserto, a água acabou, mas a Bíblia não diz assim que Deus fez que aparecesse um poço, mas Deus abriu-lhe os olhos, o poço estava ali, mas ela não conseguia ver o poço, ela não conseguia ver a água, mas estava ali. Que Deus venha abrir os seus olhos da fé. Os nossos olhos carnais, ele vê tão pouco, mas quando pedimos para Deus, abre, Senhor, os meus olhos da fé, abre, Senhor, os meus olhos da fé, para que eu possa ver, Senhor. Então você vai abrir os olhos e ver um poço de água. Abriu os olhos e viu um poço de água, aleluias. E foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu não sei o que tu tem passado, eu não sei a sua luta, eu não sei qual é o deserto que tu tem enfrentado nesta noite. Se já faz uma semana, um mês, quanto tempo você está no deserto e tem sentido que a água acabou, que já não tem mais força, que já não tem mais como caminhar, que acabou a água, está quase morrendo. Mas nesta noite Deus abre os teus olhos espirituais, Deus abre os teus olhos para que você possa ver que a água, há um poço à sua frente, a água abundante, porque o Espírito Santo é uma água, que é uma fonte de água viva que corre sobre nós, glória a Deus. aleluia. O Espírito Santo é uma fonte de água que vai te dar força, que vai te dar graça, e você vai encher o seu odre para poder continuar, aleluia, beber desta água. E era Deus com o moço, a Bíblia diz que era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi frecheiro. Oh, maravilha, glórias a Deus. Deus mandou Agar para o deserto, mas Deus deu-lhe condições para ela sobreviver no deserto. Deus deu-lhe condições. É por isso que cada vez que eu leio sobre deserto, eu vejo que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito para ir para a terra prometida, eles não iam ficar no deserto, eles iam atravessar o deserto, mas não era para que eles morressem no deserto, era para que eles passassem, conhecessem a Deus e passassem para o deserto. E Deus sempre supriu suas necessidades, mas Agar não. Agar, Deus mandou ela para o deserto, mas Deus deu-lhe condições para viver no deserto. Deus supriu as necessidades dela no deserto, e Deus deu algo muito maravilhoso. No deserto, quando nós pensamos em deserto, não tem nada.
Não tem nem como sobreviver, mas ali eles tiveram. Eles tiveram porque Deus supriu as necessidades deles e Deus deu para ele habilidades. Aleluias. Quando nós lemos isso, nós vemos que Deus deu para ele habilidade. Foi um moço que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Ele não sabia nada, mas no deserto ele aprendeu muita coisa. Ele teve habilidade no deserto. No deserto Deus nos dá habilidade, irmãos. No deserto Deus nos dá aquilo que nós não imaginamos. Deus nos habilita para passar aquela prova. Deus nos dá habilidade para vencer algo que nós pensávamos que não ia conseguir. Deus nos dá graça. Deus nos faz vitorioso onde estiver. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que habita em qualquer lugar. Deus é Deus que está conosco em qualquer lugar. Seja no deserto desta vida, seja no lugar habitado, seja no meio de onde for, de multidões, seja onde for, Deus é aquele que nos dá vitória, que nos dá habilidade, que nos ensina a viver daquele jeito. Deus é Deus em qualquer lugar, aleluias. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Habitou no deserto, mas Deus supriu ali no deserto, deu-lhe água, deu-lhe habilidade e mostrou para eles que ele também tinha promessa e que também Deus tinha algo para fazer. Na tua vida também não é diferente. Na tua vida, se você está no deserto, que Deus venha abrir hoje, nesta noite, os olhos da fé. Você possa ver um poço de água, encher o seu odre espiritual. Encha o seu odre, encha o odre de água e saia revestido do poder para vencer no deserto. Aleluia, glórias a Deus. Para vencer, muitas vezes Deus permite, Deus manda que nós vá para o deserto, porque é lá que nós vamos aprender certas coisas. É no deserto que nós temos habilidade para poder usar, e é no deserto que Deus mostra as nossas habilidades e mostra que Ele tem água e mostra que nós podemos novamente encher o odre. Se a água foi consumida, é hora de encher o odre espiritual, encher o seu odre com água do Espírito Santo, ser cheio, revestido para passar esse deserto. Aleluia, glórias a Deus. Se for para passar logo, nós passamos. Se for para pouco, enche os odres quantas vezes for preciso, até que nós atravessamos este deserto e cantamos o hino da vitória. Aleluias. Que os irmãos fiquem com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Aquilo que eu não pude expressar, aquilo que eu não consegui expressar, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus expressou em seu coração. Então fique com esta palavra, e assim eu agradeço a confiança em nome do Senhor Jesus.